Bom dia a todos, nós somos 5 alunos da Escola Secundária Daniel Faria. Nós estamos num dos dias da Semana da Leitura e iremos ler uma das obras do nosso patrono, Daniel Faria, com a intenção de responder à pergunta que não quer calar. Que verso levarias contigo depois desta leitura? Começa no verbo o que escrevo, a palavra que deixo na pequena pedra branca do fermento, o pão que cresce ignorado. Comece devagar a média rítmica, no eixo que corta dos dois lados, e fere os pulos primeiro e a língua, porque trabalho com os dedos e as veias, abertas a lama onde sou terra e água. Começa nele a primeira fonte, assim a pedra cresce, com seu sangue derramado, lâmina que deixa. A sede em ambos os lábios, começa, assim lhe beba, a meda da água, e o que escrevo é a fonte, transformada. O poema mostra que a escrita é um processo muito difícil e intenso, tal como fazer o pão. Esta comparação é feita para percebermos o quão difícil é que é a escrita e quantas mágoas existem nela. Ao longo do poema, escrever é mostrado como um ato que vem do interior, que está ligado ao corpo e à natureza, tal como a terra e a água. No final, a escrita transforma-se numa fonte, ou seja, numa criação que nasce do esforço e torna-se em algo vivo. A pergunta que nos foi colocada foi: que verso levarias contigo depois desta leitura? Eu escolhi o verso, começa no verbo que escrevo, por 4 razões diferentes. Em primeiro lugar, e analisando no contexto do poema, este verso mostra que escrever não é uma palavra qualquer e nem um ato qualquer. Para o autor, escrever começa numa palavra muito importante chamada verbo, e é isso que dá vida e luz aos poemas. Em segundo lugar, esta frase mostra que a palavra é sagrada e é o ponto de partida necessário para dar origem à identidade pessoal do autor. Em terceiro lugar, se agora analisarmos de forma exterior ao poema, este verso faz-nos lembrar que as nossas mudanças e ações do nosso dia-a-dia começam através de palavras ditas com muita força e coragem. E por último, eu escolhi este verso porque ele faz-me dar muito mais valor às palavras que digo no meu dia-a-dia e faz-me perceber que as minhas palavras têm a oportunidade de construir a minha própria realidade. Que verso levarias contigo depois desta leitura? Eu escolhi o verso Começa devagar a meda rítmica. Escolhi-o por estas 4 razões. Primeiro, este verso destaca a paciência do poeta, que constrói o verso com calma e cuidado. Segundo, mostra que a escrita é um processo que leva tempo e cuidado para que a palavra possa crescer e atingir a sua forma final. Terceiro, fora do contexto do poema, este verso ensina-me que as coisas boas e importantes na vida levam tempo e não podem ser apressadas. Por fim, o quarto, eu escolhi-o porque eu gosto muito da ideia de ritmo e tento aplicá-la a todas as minhas tarefas diárias para manter o equilíbrio e organização. A pergunta é: que verso levarias nessa leitura? O meu verso é porque trabalho com as dedos e as veias. Eu escolhi este verso por 4 razões distintas. Primeiramente, este verso demonstra que a escrita é um processo físico e exigente, que nem sempre nasce somente da imaginação humana, mas também nasce do esforço do corpo do poeta. Em segundo lugar, ainda dentro do contexto do poema, este verso revela a entrega total do autor na sua obra, que muitas vezes põe a sua vida, o seu sangue, suor, etc., em prol da sua criação. Em terceiro lugar, de forma independente do poema, este verso serve-me de motivação para colocar um esforço real e dedicação em qualquer atividade ou vertente do dia-a-dia. Por último, levo este verso comigo como um símbolo de autenticidade, para me lembrar sempre que o melhor esforço é aquele em que nos envolvemos por inteiro. Que verso levarias contigo? Eu escolhi como se o sangue derramado. Tinha 4 razões. Primeiro, no poema, este verso mostra que o poeta dá tudo de si para escrever como se desse a própria vida. Segundo, mostra que criar arte é um trabalho difícil e com muito esforço. Terceiro, fora do poema, este verso faz-me pensar que às vezes temos de nos esforçar ao máximo para ajudar alguém. Por último, levo este verso comigo porque lembra-me que as coisas importantes só se conseguem quando damos o nosso melhor, com muito trabalho e sacrifício. Que verso levarias contigo depois desta leitura? Eu escolhi o verso que escrevo é fonte transformada, porque revela que a escrita não é algo simples, mas sim algo que é trabalhado e convertido em palavras. Em primeiro lugar, este verso diz-nos que a fonte é a origem da escrita, ou seja, tudo aquilo que vem dentro do autor.
como as emoções, as experiências e vivências pessoais. Além disso, sugere que a função da escrita é transformar aquilo que é comum em algo novo. Em terceiro lugar, o verso transmite a ideia de que todas as experiências menos boas que nós tivemos na nossa vida serviram para nos ensinar algo e para fazer com que cresçamos emocionalmente. Por fim, e não menos importante, a ideia da fonte acho que transmite uma energia positiva e uma evolução constante. Estes foram os versos que nós escolhemos para a Semana da Leitura. Aconselhamos todos a ler, porque a leitura desenvolve o pensamento crítico e ajuda-nos a compreender o mundo em que estamos inseridos. Por fim, coloco-vos a seguinte questão: que verso levariam convosco depois desta leitura?